As luzes da mansão reluziam como um farol em meio à escuridão da noite, mas dentro da casa, o ambiente era frio e carregado de tensão. Eu estava sentada no sofá, minhas mãos trêmulas segurando o resultado de mais um exame. Era o terceiro especialista que procurávamos, e, novamente, a notícia era a mesma: eu era infértil. A palavra ecoava em minha mente como uma sentença, uma que não podia ser revertida, uma que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Eduardo entrou na sala logo depois de uma ligação rápida, como era de costume. Sempre ocupado, sempre eficiente. Ele tirou o paletó e o jogou descuidadamente sobre uma cadeira antes de me olhar. Seu rosto, sempre tão controlado e austero, refletia algo que eu não via com frequência: um cansaço. Mas, ao notar o envelope em minhas mãos, sua expressão endureceu ainda mais. Então, ele perguntou, direto como sempre. Sua voz, que costumava ser calorosa nos primeiros anos do nosso casamento, agora parecia um golpe de martelo. Eu o encarei, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Como explicar a ele que não haveria milagres? Que todos os tratamentos que havíamos feito, todas as esperanças que alimentamos, não levariam a nada? É definitivo, Eduardo, respondi, minha voz quase um sussurro. Eu não posso ter filhos. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no envelope que eu segurava. Definitivo? Ele repetiu, como se a palavra fosse uma barreira impossível de atravessar. Seu tom não era de empatia ou preocupação, mas de frustração e talvez até de raiva. Sim, confirmei, sentindo o peso da palavra sair dos meus lábios. Eu esperava que ele dissesse algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor que me esmagava. Mas, em vez disso, ele apenas se levantou e começou a andar pela sala. Seu silêncio era ensurdecedor, cada passo ecoando no piso de mármore. Isso muda tudo, ele disse finalmente, parando perto da janela. Sua mão estava no bolso, e ele olhava para o jardim iluminado lá fora. Nós sempre falamos sobre ter uma família, Clara. Isso era parte do nosso plano. Nosso plano? Eu repeti, minha voz tremendo. Eduardo, você acha que isso não me destrói também? Eu queria tanto quanto você, e talvez até mais. Minhas palavras saíram com uma força que surpreendeu até a mim mesma. Ele se virou, os olhos verdes fixando-se nos meus. Eu não estou dizendo que você tem culpa, Clara. Mas, e como podemos continuar assim? Você sabe o que isso significa para mim, para minha família. Sua família. Sempre a pressão deles, sempre as expectativas de manter o legado. Desde o início do nosso relacionamento, eles deixaram claro que esperavam netos. O fato de Eduardo ser um empresário de sucesso, capaz de comandar negócios milionários, não bastava. Ele precisava ter um herdeiro, alguém para dar continuidade ao nome da família Bastos. Então o que você está dizendo, Eduardo? Perguntei, minha voz agora fria e controlada. Que nosso casamento não tem valor porque eu não posso te dar um filho. Ele hesitou, mas a resposta estava clara em seus olhos antes mesmo de ele abrir a boca. E não sei se isso vai funcionar, Clara. Aquelas palavras foram como uma facada. Passei os últimos anos da minha vida apoiando Eduardo em tudo. Deixei minha carreira de lado para estar ao lado dele, sacrifiquei meus próprios sonhos para me encaixar na vida que ele queria construir. E agora, porque eu não podia dar a ele um filho, ele estava disposto a jogar tudo fora. Então é isso, eu disse, levantando-me. Você vai me abandonar porque não posso engravidar? Depois de tudo o que passamos juntos? Não é tão simples assim, ele respondeu, mas sua voz não tinha convicção. Nós dois sabemos que isso vai ser um problema. Não apenas para nós, mas para tudo o que construímos. Nós não construímos nada, Eduardo, rebati, minha voz subindo. Você construiu o que queria, e eu estive ao seu lado, sacrificando tudo para te apoiar. E agora você está me descartando porque eu não posso cumprir o que sua família espera de mim. O silêncio caiu entre nós novamente, pesado e sufocante. Eduardo não disse mais nada. Ele simplesmente pegou o paletó que havia jogado na cadeira e deixou a sala.
A porta se fechou com um clique suave, mas para mim, foi como o som de um fim definitivo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama enorme, olhando para o teto, sentindo-me mais sozinha do que nunca. As palavras de Eduardo ecoavam na minha mente, cada uma cortando mais fundo do que a anterior. Ele não havia dito claramente, mas eu sabia o que estava por vir. No dia seguinte, ele me chamou para conversar no escritório. A formalidade da situação já era um indicativo de que não seria uma conversa fácil. Quando entrei, ele estava sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, com um documento em mãos. Clara, ele começou, evitando meu olhar. Eu pensei muito sobre isso, e acho que o melhor para nós dois é seguirmos caminhos diferentes. O divórcio. Ele nem sequer tentou disfarçar. Apenas colocou os papéis na minha frente e explicou, em termos frios e pragmáticos, como tudo seria dividido. Ele estava disposto a ser generoso financeiramente, mas a mensagem era clara e nosso casamento não tinha mais valor para ele. Eu assinei os papéis sem discutir. Não havia mais nada a ser dito. Eduardo estava determinado a seguir em frente, e eu não tinha forças para lutar por alguém que não estava disposto a lutar por mim. Quando deixei a mansão pela última vez, levei apenas uma mala e as memórias de tudo o que tínhamos compartilhado. Enquanto o carro me levava para longe, olhei pela janela e me perguntei como as coisas chegaram a esse ponto. Eu sabia que a dor levaria tempo para cicatrizar, mas naquele momento, jurei a mim mesma que encontraria uma forma de seguir em frente. Você vai se arrepender de me perder, sussurrei para mim mesma, minhas palavras carregadas de uma determinação que não sabia que possuía. O caminho à minha frente era incerto, mas uma coisa era clara, eu não seria definida pelo que Eduardo ou qualquer outra pessoa esperava de mim. Eu ainda tinha meu próprio valor, e um dia ele perceberia o que havia perdido. Os anos passaram como um borrão, mas a dor da separação permaneceu comigo. Não era algo que eu pudesse esquecer, mas, com o tempo, aprendi a lidar com ela. Reconstruí minha vida longe de Eduardo e da sombra que ele representava. Ainda assim, havia momentos, no silêncio da noite, em que sua imagem invadia meus pensamentos. Não o Eduardo frio que me descartou, mas o homem que uma vez segurou minha mão e prometeu um futuro juntos. Agora, 8 anos depois, meu mundo era completamente diferente. Eu tinha uma pequena, mas confortável casa, um emprego estável e, acima de tudo, os gêmeos, Lucas e Lara. Eles eram minha razão de viver, minha maior conquista. Quando olhava para eles, via tudo o que Eduardo havia perdido ao escolher o orgulho em vez do amor. Era uma noite comum, ou pelo menos deveria ter sido. Eu havia sido convidada para um evento beneficente em um salão de gala luxuoso, algo que eu normalmente evitaria. Mas meu chefe insistiu que minha presença era necessária, e, contra minha vontade, concordei em ir. Usei um vestido preto simples, mas elegante, que realçava minhas curvas sem exageros. Meu cabelo, agora mais curto, estava preso em um coque delicado, e uma maquiagem leve destacava meus olhos. Ao entrar no salão, fui imediatamente envolvida pelo som de música suave e o murmúrio de conversas. O ambiente era opulento, com lustres de cristal brilhando acima de nós e mesas decoradas com flores impecavelmente arranjadas. Por um momento, senti-me deslocada, como se fosse novamente a jovem que tentava se ajustar ao mundo de Eduardo. Caminhei pelo salão, cumprimentando algumas pessoas conhecidas. Estava concentrada em pegar uma taça de vinho na mesa de bebidas quando senti um arrepio subir pela minha espinha. Era como se algo ou alguém estivesse me observando. Lentamente, virei-me, e foi quando o vi. Eduardo. Ele estava de pé do outro lado do salão, rodeado por um pequeno grupo de pessoas. Seu olhar, porém, estava fixo em mim. Meu coração acelerou, e por um instante, senti como se o tempo tivesse parado. Ele estava diferente, mas ao mesmo tempo, exatamente como eu me lembrava. Seus cabelos, agora com alguns fios grisalhos, apenas adicionavam um charme maduro à sua aparência. O terno impecavelmente ajustado realçava sua postura confiante, e seus olhos verdes ainda tinham aquele brilho penetrante que eu nunca consegui esquecer. Nossos olhares se cruzaram, e eu soube que ele me reconheceu.
Eduardo parecia tão surpreso quanto eu, mas sua expressão rapidamente se tornou indecifrável. Ele se desculpou educadamente com o grupo que o rodeava e começou a caminhar em minha direção. Cada passo que ele dava parecia ecoar no salão, e, por um momento, pensei em fugir. Mas não o fiz. Fiquei parada, encarando-o enquanto ele se aproximava. Clara, ele disse finalmente, sua voz grave e controlada. É você. Sim, sou eu, respondi, tentando manter minha compostura. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, mas tudo o que consegui fazer foi encará-lo, tentando decifrar o que ele estava pensando. Antes que a conversa pudesse continuar, senti uma pequena mão puxar a barra do meu vestido. Olhei para baixo e vi Lucas, segurando um dos mini canapés que estavam sendo servidos. Ele olhou para Eduardo com curiosidade e depois para mim. Mamãe, quem é esse homem? Ele perguntou inocentemente. O impacto da pergunta foi imediato. Eduardo congelou, seus olhos se arregalando ligeiramente enquanto olhava para Lucas. Era como se ele estivesse vendo um reflexo de si mesmo. E, de fato, era. Lucas tinha os mesmos olhos verdes penetrantes, os mesmos traços marcantes. Lara, que estava um pouco atrás de Lucas, aproximou-se curiosa, segurando minha mão. Eduardo olhou de Lucas para Lara e depois para mim, sua expressão de surpresa rapidamente dando lugar a algo mais profundo, quase como se ele estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. Eles, e são seus filhos? Ele perguntou, sua voz baixa e tensa. Eu sabia que esse momento chegaria eventualmente, mas não estava preparada para enfrentá-lo ali, em um salão cheio de pessoas. Engoli em seco, tentando encontrar as palavras certas. Sim, são meus filhos, respondi, mantendo minha voz firme. Lucas e Lara. Eduardo deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar o que acabará de ouvir. Mas, como? Você não podia, e ele parou, incapaz de terminar a frase. Sua mente claramente estava tentando compreender o impossível. É uma longa história, Eduardo, disse, meu tom mais frio do que pretendia. E não acho que este seja o momento ou o lugar para isso. Ele assentiu lentamente, mas eu podia ver a tempestade em seus olhos. Eduardo sempre foi um homem de controle, e agora estava diante de algo que desafiava tudo o que ele achava que sabia. Clara, ele começou, sua voz agora mais suave. Nós precisamos conversar. Não aqui, respondi rapidamente, pegando a mão de Lucas e sinalizando para Lara seguir-me. Tenho que ir. Foi bom te ver, Eduardo. E com isso, me virei e saí, meu coração batendo forte enquanto senti o olhar dele me seguir. De volta à minha casa, coloquei os gêmeos na cama e fiquei sentada na sala, ainda tentando processar o que havia acontecido. Ver Eduardo novamente foi como abrir uma ferida que eu achava que havia cicatrizado. Mas o que mais me preocupava era o que viria a seguir. Sabia que ele não deixaria o assunto morrer ali. Eduardo sempre foi determinado, e agora que sabia sobre Lucas e Lara, ele não descansaria até obter respostas. E eu? Não sabia se estava pronta para enfrentar tudo de novo. Depois daquela noite, nada parecia igual. Ver Eduardo novamente foi como revisitar um capítulo da minha vida que eu lutava para manter fechado. Mas o olhar em seus olhos, especialmente quando ele viu Lucas e Lara, me perseguiu por dias. Eu sabia que ele não deixaria isso para lá, e, honestamente, não esperava menos. Eduardo sempre foi um homem determinado, e, agora, ele tinha perguntas que exigiam respostas. Enquanto eu continuava a minha rotina, algo dentro de mim estava inquieto. Cada vez que Lucas sorria ou Lara fazia alguma expressão que lembrava Eduardo, eu sabia que o passado estava prestes a bater na minha porta novamente. E, como esperado, ele não demorou muito. Era uma tarde tranquila. Lucas e Lara estavam brincando no quintal, suas risadas enchendo o ar de uma alegria que sempre iluminava meus dias. Eu estava na cozinha, preparando algo para o jantar, quando ouvi a campainha. Meu coração parou por um momento. De alguma forma, eu sabia que era ele. Abri a porta, e lá estava Eduardo, de pé, imponente e determinado, como sempre.
Ele usava um terno cinza escuro impecável, mas sua expressão não era de um homem de negócios. Ele parecia vulnerável, quase nervoso. Clara, ele começou, sua voz mais suave do que eu esperava. Precisamos conversar. Respirei fundo, considerando fechar a porta na cara dele. Mas sabia que isso só adiaria o inevitável. Entre, respondi finalmente, movendo-me para o lado para deixá-lo passar. Eduardo entrou, seus olhos percorrendo a casa. Ele parecia avaliar cada detalhe, desde os móveis simples, mais acolhedores, até os pequenos toques que indicavam a presença de crianças. Seus olhos pousaram em um porta-retratos na estante, mostrando Lucas e Lara em um parque, sorrindo para a câmera. Eles são meus filhos, ele disse, quase como uma afirmação para si mesmo. Eu não respondi imediatamente. Caminhei até a sala e me sentei no sofá, indicando que ele deveria fazer o mesmo. O que você quer, Eduardo? Perguntei, minha voz calma, mas carregada de tensão. Quero a verdade, ele disse, sentando-se na poltrona à minha frente. Clara, eu preciso saber como isso é possível. Você não podia ter filhos. Foi por isso que, e ele parou, incapaz de terminar a frase, mas eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Foi por isso que ele me deixou. Cruzei os braços, tentando manter minha compostura. O diagnóstico estava errado, comecei. Pouco antes do nosso divórcio, descobri que os médicos haviam cometido um erro. Mas, naquela altura, você já tinha tomado sua decisão, Eduardo. Você já tinha me deixado. Ele ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Podia ver a dor e a culpa em seus olhos, mas isso não era suficiente para apagar os anos de sofrimento que eu havia enfrentado sozinha. Por que você não me contou? Ele perguntou finalmente, sua voz cheia de frustração. Por que não me deu uma chance de fazer as coisas direito? Por que você não merecia saber? Respondi, minha voz firme. Você já tinha me descartado, Eduardo. Não havia mais nada para dizer. E, francamente, não achei que você se importaria. Isso não é justo, Clara, ele retrucou, inclinando-se para a frente. Eu errei, sim. Mas você sabia o quanto eu queria uma família. Você sabia que isso era importante para mim. E eu não queria uma família, rebati, minha voz subindo. Você acha que foi fácil para mim ouvir aquele diagnóstico? A diferença entre nós, Eduardo, é que eu teria ficado ao seu lado, independentemente do que acontecesse. Mas você escolheu ir embora. O silêncio caiu sobre nós novamente, pesado e sufocante. Eduardo parecia lutar contra suas próprias emoções, algo que eu raramente via nele. Finalmente, ele olhou para mim, seus olhos brilhando com algo que parecia ser arrependimento. Eu quero conhecê-los, ele disse suavemente. Lucas e Lara. Eles são meus filhos, Clara. Tenho o direito de fazer parte da vida deles. Senti um nó se formar no meu estômago. Sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim, não estava preparada para enfrentá-lo. Eles não sabem sobre você, respondi, minha voz mais baixa agora. Eles nunca perguntaram sobre o pai porque, para eles, nossa família sempre foi completa. Mas não está completa, ele insistiu, sua voz cheia de determinação. Clara, eu cometi erros, mas quero corrigir isso. Quero estar presente para eles. Por favor, não me negue isso. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria protegê-los, manter Eduardo longe de suas vidas. Mas outra parte sabia que ele tinha razão. Lucas e Lara tinham o direito de conhecer o pai, mesmo que eu não confiasse nele. Eu vou pensar nisso, disse finalmente, levantando-me. Agora, por favor, vá embora. Preciso de tempo para processar tudo isso. Eduardo hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas finalmente assentiu. Ele se levantou e caminhou até a porta, parando antes de sair. Obrigado por pelo menos considerar, ele disse, olhando para mim uma última vez antes de sair. Naquela noite, enquanto colocava os gêmeos na cama, fiquei observando seus rostos pacíficos enquanto dormiam.
Lucas tinha o mesmo sorriso travesso de Eduardo, e Lara compartilhava seus olhos brilhantes e curiosos. Era impossível ignorar o quanto eles se pareciam com ele. Eu sabia que Eduardo tinha o direito de conhecê-los, mas isso não tornava a situação mais fácil. Ele havia me machucado profundamente, e confiar nele novamente parecia impossível. Mas, por mais difícil que fosse, eu sabia que não poderia evitar esse confronto para sempre. As perguntas não paravam de ecoar na minha mente. Eduardo realmente havia mudado? Ele estava pronto para ser um pai? E, acima de tudo, eu estava pronta para deixar o passado para trás e permitir que ele entrasse novamente em nossas vidas? Os dias seguintes ao encontro com Eduardo foram um turbilhão de emoções. Cada passo que eu dava parecia carregado com o peso do passado. As palavras dele ecoavam na minha mente, especialmente quando mencionou querer conhecer Lucas e Lara. Era claro que ele não iria desistir facilmente. Mas eu ainda me sentia dividida entre protegê-los e permitir que eles tivessem o pai em suas vidas. Enquanto me ocupava com as tarefas do dia a dia, minha mente insistia em voltar àquela época, 8 anos atrás, quando tudo parecia estar desmoronando. Foi quando Eduardo me descartou, com a frieza que ele justificou como sendo prática. Na época, eu não tinha forças para lutar contra ele e contra a pressão esmagadora de sua família. Mas, mesmo naquele caos, algo inesperado aconteceu. Pouco depois de Eduardo assinar os papéis do divórcio, comecei a sentir dores incomuns e um cansaço extremo. Inicialmente, achei que fosse apenas resultado do estresse emocional, mas decidi consultar um médico. Foi durante uma bateria de exames que recebi a notícia que mudaria tudo, e eu não era infértil. Na verdade, o diagnóstico inicial estava errado. Minha infertilidade havia sido causada por um desequilíbrio hormonal, algo que poderia ser tratado. A mistura de emoções que senti naquele momento foi indescritível. Parte de mim sentiu alívio ao saber que meu corpo não estava quebrado. Mas outra parte foi consumida pela raiva e tristeza. Eduardo já havia me deixado. Ele não sabia, e eu me recusei a contar. Por quê? Porque ele não merecia saber. Porque ele me abandonou antes mesmo de dar espaço para qualquer esperança. E porque, em algum nível, eu sabia que contar a ele naquela época só aumentaria a minha dor. Com a ajuda de tratamentos médicos e um processo cuidadoso, consegui engravidar dos gêmeos usando os embriões que havíamos congelado durante nossos tratamentos de fertilidade, ainda como marido e mulher. Quando soube que estava grávida, uma onda de esperança e determinação tomou conta de mim. Lucas e Lara eram a minha chance de um novo começo, mesmo que sem Eduardo. Agora, com ele de volta em minha vida, eu sabia que precisava confrontar esse passado. Precisava dizer a ele o que realmente aconteceu, por mais doloroso que fosse para mim. Mas a pergunta que me atormentava era: ele estaria pronto para ouvir? E, mais importante, isso mudaria alguma coisa? Naquela manhã, enquanto tomava meu café, a campainha tocou. Meu coração deu um salto, e eu soube imediatamente quem era. Abri a porta e lá estava ele, com a mesma expressão séria e determinada de sempre. Eduardo parecia um homem que tinha passado a noite em claro. Seus olhos verdes, tão penetrantes, agora carregavam um misto de ansiedade e arrependimento. Clara, precisamos conversar, ele disse, sem rodeios. Suspirei, dando espaço para ele entrar. Fechei a porta atrás dele e indiquei o sofá. Eduardo sentou-se, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se tentasse decifrar o que eu estava pensando. Antes de qualquer coisa, comecei, sentando-me à sua frente, preciso te contar algo. Algo que você merece saber, mas que nunca tive coragem de dizer. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, sua atenção totalmente voltada para mim. Estou ouvindo. Respirei fundo, reunindo coragem para enfrentar aquele momento. Quando nos divorciamos, eu recebi uma notícia, e uma que poderia ter mudado tudo. O diagnóstico de infertilidade estava errado. Descobri que poderia engravidar, mas, naquela altura, você já tinha tomado sua decisão. Você já tinha me deixado. Os olhos de Eduardo se arregalaram, e ele ficou imóvel por alguns segundos. Você está dizendo que o diagnóstico estava errado?
Você sabia disso antes do divórcio? Assenti, tentando manter a calma. Sim. Mas você já tinha deixado claro que nosso casamento havia acabado. Então, eu decidi seguir em frente sozinha. Não vi motivo para compartilhar essa informação com você. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando para processar o que eu havia dito. Clara, e você não acha que eu tinha o direito de saber? E o que isso teria mudado, Eduardo? Perguntei, minha voz mais firme agora. Você já tinha me descartado. Já tinha decidido que eu não era suficiente para você. Contar teria feito alguma diferença? Ou você teria me tratado como um projeto, algo que precisava ser consertado para satisfazer seus próprios desejos? Ele não respondeu imediatamente, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Eduardo não era o tipo de homem que admitia seus erros facilmente, mas eu sabia que, naquele momento, ele estava se questionando. E Lucas e Lara? Ele perguntou finalmente, sua voz mais baixa. Você engravidou deles depois disso? Assenti novamente. Sim. Usei os embriões que congelamos durante nossos tratamentos. Eles são nossos filhos biológicos, Eduardo. E eu os criei sozinha, sem esperar nada de você. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Eduardo parecia estar travando uma batalha interna, tentando encontrar palavras que pudessem expressar o que sentia. Finalmente, ele olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu raramente via nele, invulnerabilidade. Eu errei, Clara, ele admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. Eu errei de tantas maneiras que nem sei por onde começar. Mas, por favor, me deixe fazer parte da vida deles. Eu sei que não posso consertar o passado, mas quero fazer o certo daqui para frente. As palavras dele me pegaram de surpresa. Eduardo nunca foi um homem de admitir suas falhas, e ouvi-lo dizer isso foi ao mesmo tempo satisfatório e doloroso. Parte de mim queria acreditar nele, queria dar a ele uma chance de se redimir. Mas outra parte, a parte que ainda carregava as cicatrizes do abandono, não sabia se poderia confiar novamente. Eduardo, comecei, minha voz firme. Isso não é sobre você. Não é sobre seu orgulho ou sua necessidade de reparar o passado. É sobre Lucas e Lara. Se você realmente quer fazer parte da vida deles, precisa provar que está disposto a ser um pai, não apenas um homem arrependido. Eu farei o que for preciso, ele respondeu imediatamente, seus olhos brilhando com determinação. Me diga o que fazer, Clara. Eu só quero estar lá para eles. Suspirei, sentindo o peso daquela decisão. Tudo bem, disse finalmente. Você pode conhecê-los. Mas isso será feito no meu ritmo e sob minhas condições. Se em algum momento eu sentir que você está colocando suas necessidades acima das deles, tudo acaba. Entendido? Eduardo assentiu, e, pela primeira vez, vi um vislumbre de esperança em seu rosto. Entendido, ele respondeu. Obrigado, Clara. Obrigado por me dar essa chance. Enquanto ele saía, fiquei sentada na sala, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Permitir que Eduardo entrasse novamente em nossas vidas era um risco, mas talvez fosse o que Lucas e Lara precisavam. Ainda assim, a dúvida permanecia: de Eduardo realmente havia mudado? Ou ele acabaria quebrando nossas vidas mais uma vez? Os dias seguintes ao confronto com Eduardo foram marcados por um misto de ansiedade e expectativa. Ele parecia disposto a cumprir sua promessa de ser paciente, respeitando as condições que eu havia imposto. Mas, ao mesmo tempo, era impossível ignorar a sombra de sua presença em minha vida novamente. Para Lucas e Lara, nada havia mudado ainda. Eles seguiam com suas rotinas inocentes, alheios ao turbilhão emocional que se desenrolava ao redor deles. Era uma manhã ensolarada quando decidi dar o primeiro passo. Liguei para Eduardo e sugeri que ele viesse conhecer as crianças em um ambiente descontraído. Ele concordou imediatamente, sua voz carregada de uma mistura de nervosismo e alívio. Marcamos um encontro no parque, onde Lucas e Lara costumavam brincar nos fins de semana. Chegamos ao parque no início da tarde. O sol brilhava no céu, e o som de risadas infantis preenchia o ar.
Lucas e Lara correram para os balanços assim que avistaram o playground, suas risadas contagiantes trazendo um sorriso ao meu rosto. Eu me sentei em um banco próximo, observando-os enquanto esperava por Eduardo. Não demorou muito para ele aparecer. Eduardo estava vestido de forma casual, algo que raramente vi durante nosso casamento. Uma camisa polo azul escura e jeans bem ajustados substituíam seus ternos impecáveis, e, embora sua postura confiante permanecesse, havia algo diferente nele. Ele parecia menos distante, menos inatingível. Quando ele se aproximou, seus olhos imediatamente se voltaram para Lucas e Lara. Havia algo no seu olhar que me tocou profundamente, uma mistura de admiração, emoção e arrependimento. Ele parou ao meu lado, hesitando por um momento antes de se sentar no banco. Eles são incríveis, ele disse suavemente, sem desviar o olhar das crianças. Sim, eles são, respondi, mantendo meu tom neutro. E merecem o melhor, Eduardo. Não apenas de mim, mas de você também. Ele assentiu, como se reconhecesse o peso daquela responsabilidade. Depois de alguns minutos, Lucas notou sua presença e correu em nossa direção, seguido de perto por Lara. Mamãe, quem é ele? Lucas perguntou, sua curiosidade estampada no rosto. Eu respirei fundo, sentindo o peso do momento. Este é Eduardo, comecei, olhando para os gêmeos. Ele é um amigo. E queria muito conhecer vocês. Eduardo sorriu, abaixando-se para ficar na altura das crianças. Oi, Lucas. Oi, Lara, ele disse, sua voz incrivelmente suave. É um prazer finalmente conhecer vocês. Lucas, sempre mais extrovertido, estendeu a mão sem hesitar. Prazer, Eduardo. Lara, por outro lado, ficou um pouco mais tímida, escondendo-se parcialmente atrás de mim, mas ainda assim acenou com um pequeno sorriso. Querem me mostrar o que vocês estavam fazendo? Eduardo sugeriu, gesticulando para o playground. Lucas assentiu animadamente, pegando a mão de Eduardo e puxando-o em direção aos balanços. Lara hesitou por um momento, mas acabou seguindo-os, segurando minha mão. Enquanto caminhávamos, não pude deixar de sentir uma pontada de esperança ao ver Eduardo interagindo com eles. Ele parecia genuíno, realmente interessado em conhecê-los. As horas passaram rapidamente. Eduardo brincou com Lucas e Lara como se fosse natural para ele, empurrando-os nos balanços, ajudando-os a subir no trepa-trepa e até participando de uma corrida improvisada pelo gramado. Sua risada, algo que eu não ouvia há anos, ecoou no parque, e por um breve momento, senti como se o passado não estivesse mais pesando sobre nós. Depois que as crianças começaram a ficar cansadas, nos sentamos todos juntos em uma mesa de piquenique para comer alguns lanches. Lucas, sempre curioso, começou a fazer perguntas para Eduardo. Você mora onde? Você gosta de brincar no parque? Qual é o seu trabalho? Eduardo respondeu pacientemente a todas as perguntas, e, quando Lucas perguntou se ele tinha filhos, um silêncio momentâneo pairou sobre a mesa. Eduardo olhou para mim, buscando orientação, e eu assenti levemente, indicando que ele podia ser honesto. Eu tenho 2 filhos incríveis, ele disse finalmente, seus olhos brilhando de emoção. Vocês 2. Lucas e Lara pararam de mastigar, olhando para ele com olhos arregalados. Nós. Lara perguntou, sua voz pequena e cheia de surpresa. Eduardo assentiu. Sim, vocês. E estou muito feliz por finalmente poder conhecê-los. Lara olhou para mim, como se buscasse confirmação. É verdade, mamãe? Eu segurei sua mão e sorri suavemente. Sim, é verdade. Eduardo é o pai de vocês. Lucas olhou para Eduardo com curiosidade renovada, como se estivesse tentando entender o que aquilo significava. Por que você não estava aqui antes? Ele perguntou, sua voz cheia de inocência, mas também de uma certa dor. Eduardo respirou fundo, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Eu cometi erros, Lucas, ele disse finalmente, sua voz cheia de sinceridade. Erros que me mantiveram longe de vocês por muito tempo. Mas estou aqui agora, e quero muito fazer parte da vida de vocês, se vocês me deixarem.
Os gêmeos trocaram um olhar, como se estivessem se comunicando em silêncio, algo que sempre faziam. Finalmente, Lucas sorriu e disse: Tudo bem, você pode ser nosso pai. Mas tem que brincar com a gente sempre. Eduardo riu, claramente aliviado. Combinado. Naquela noite, depois de colocar Lucas e Lara na cama, fiquei sentada na sala, refletindo sobre o dia. Eduardo havia dado um grande passo, e, embora ainda houvesse muito a ser feito, ele parecia genuinamente comprometido em ser um pai presente. Mas parte de mim ainda se perguntava se ele realmente havia mudado ou se era apenas uma tentativa de aliviar sua própria culpa. Quando ele foi embora, me deixou uma promessa. Clara, sei que as coisas entre nós são complicadas. Mas quero que você saiba que estou aqui. Não só para eles, mas para você também. Essas palavras ficaram comigo, provocando uma mistura de emoções que eu não estava pronta para enfrentar. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas, naquele momento, escolhi me agarrar à esperança de que talvez, apenas talvez, fosse possível reconstruir algo, não apenas para Lucas e Lara, mas para nós dois. Os dias que se seguiram ao reencontro de Eduardo com Lucas e Lara trouxeram uma nova dinâmica para nossas vidas. Eduardo mostrou-se empenhado em construir um relacionamento com as crianças, e os gêmeos, com sua inocência e curiosidade, estavam cada vez mais receptivos à presença dele. No entanto, para mim, a situação estava longe de ser simples. Cada momento compartilhado entre eles reacendia memórias e emoções que eu pensava ter enterrado. Eduardo começou a visitar nossa casa regularmente. Ele aparecia com pequenos presentes para os gêmeos, livros que estimulavam a criatividade de Lara ou brinquedos que faziam Lucas vibrar de entusiasmo. Mas, acima de tudo, ele dedicava tempo a eles. Assistia aos seus desenhos preferidos, ajudava com as tarefas escolares e até participava das histórias inventadas por Lara, que sempre terminavam com um príncipe salvando o dia. Era impossível não notar o quanto Eduardo estava mudado. Ele não era mais o homem frio e inatingível que eu conhecia. Havia um calor em seus gestos, uma paciência em suas palavras que eu não lembrava de ter visto antes. Ainda assim, meu coração hesitava. Era difícil confiar completamente, difícil acreditar que essa transformação era duradoura. Uma tarde, enquanto Lucas e Lara brincavam no quintal, Eduardo e eu nos encontramos na cozinha. Eu estava cortando frutas para o lanche das crianças, e ele se ofereceu para ajudar, algo que teria sido impensável anos atrás. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos antes de Eduardo finalmente quebrar o gelo. Eles são incríveis, Clara, ele disse, sua voz carregada de admiração. Você fez um trabalho maravilhoso com eles. Levantei os olhos, encontrando o olhar sincero dele. Obrigada, respondi simplesmente, mas minha mente estava cheia de pensamentos conflitantes. Ele parecia tão genuíno, tão diferente do homem que me deixara anos atrás. Mas será que eu poderia baixar a guarda? E sinto muito por não estar lá desde o início, Eduardo continuou, sua voz carregada de arrependimento. Eu perdi tanto tempo, e isso é algo que nunca vou conseguir consertar. Você tem razão, respondi, colocando a faca sobre a tábua de cortar. Você perdeu momentos importantes, Eduardo. E, honestamente, ainda é difícil para mim aceitar que você esteja aqui agora, depois de tudo o que aconteceu. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Eu entendo, Clara. E não espero que você confie em mim de imediato. Só quero que você saiba que estou aqui, e que estou tentando. Mas por quê? Perguntei, finalmente colocando em palavras a pergunta que me assombrava há semanas. Por que agora? Por que decidir aparecer depois de todos esses anos? Eduardo ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos meus. Porque, quando vi você naquela noite no evento, com Lucas e Lara, algo dentro de mim mudou, ele admitiu. Eu percebi o quanto errei, o quanto perdi. E, pela primeira vez, percebi que ainda havia uma chance de consertar isso, pelo menos um pouco. As palavras dele me tocaram de uma maneira que eu não esperava. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda estava em guarda. Eu sabia que precisaria de mais do que palavras para acreditar que ele estava realmente mudado.
Com o passar das semanas, Eduardo começou a se envolver ainda mais na rotina das crianças. Ele os levou a parques, a sorveterias e até uma visita ao zoológico, onde Lucas ficou fascinado pelos leões e Lara não conseguia parar de falar sobre as borboletas coloridas. Ver os gêmeos tão felizes ao lado de Eduardo era algo que aquecia meu coração, mas também me deixava vulnerável. Uma noite, depois que os gêmeos foram dormir, Eduardo ficou mais tempo do que o habitual. Estávamos na sala de estar, cada um com uma xícara de chá, quando ele finalmente trouxe à tona o assunto que eu sabia que estava pesando sobre ele. Clara, ele começou, sua voz suave. Eu sei que estar aqui para os gêmeos é o mínimo que posso fazer. Mas a verdade é que, eu ainda me importo com você. As palavras dele me pegaram de surpresa, embora, em algum nível, eu soubesse que esse momento chegaria. Eduardo, comecei, tentando manter minha voz firme, isso não é sobre nós. É sobre Lucas e Lara. Eles são a prioridade agora. Eu sei, ele disse rapidamente. E não quero tirar nada disso. Mas seria mentira dizer que não penso em você, que não lembro de tudo o que tivemos. Desviei o olhar, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam surgir. O que tivemos acabou, Eduardo. Você tomou essa decisão há anos, e eu tive que seguir em frente. E você seguiu? Ele perguntou, sua voz carregada de emoção. Porque, honestamente, eu nunca consegui. Clara, eu errei, mas nunca deixei de pensar em você. As palavras dele me atingiram como um golpe. Eduardo estava se abrindo de uma maneira que eu nunca havia visto antes, e isso era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Parte de mim queria acreditar nele, queria dar uma chance a nós dois. Mas outra parte sabia o quanto ele me feriu, o quanto foi difícil reconstruir minha vida sem ele. Eu preciso de tempo, Eduardo, disse finalmente, minha voz quase um sussurro. Tempo para entender tudo isso, para processar o que você está dizendo. Ele assentiu, seu olhar cheio de compreensão. Eu espero o tempo que for necessário, Clara. Só quero que você saiba que estou aqui, não apenas para eles, mas para você também. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão sutil, mas inegável, entre nós. Eduardo continuava a ser um pai dedicado, mas havia algo mais em seus gestos, algo que ia além de sua relação com Lucas e Lara. Ele começava a ajudar mais na casa, a compartilhar momentos comigo que pareciam quase familiares. Uma noite, enquanto estávamos limpando a cozinha juntos após o jantar, ele parou de repente e olhou para mim. Clara, posso te perguntar algo? Assenti, sem saber o que esperar. Claro. Você acha que algum dia poderia confiar em mim novamente? E ele perguntou, sua voz cheia de vulnerabilidade. Olhei para ele, vendo o homem que havia mudado tanto nos últimos meses. Eu não sei, Eduardo, respondi honestamente. Mas estou aberta a descobrir. Ele sorriu levemente, e, por um momento, parecia que tudo era possível. Mas, no fundo, eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. As feridas do passado não se curavam tão facilmente, e a dúvida sempre estaria lá, pelo menos por um tempo. No entanto, naquele momento, escolhi acreditar que talvez, só talvez, pudéssemos encontrar um caminho de volta, se não ao que éramos antes, mas a algo novo, algo melhor. O vínculo entre Eduardo e os gêmeos crescia mais a cada dia. Lucas e Lara, com sua inocência característica, acolheram o pai em suas vidas sem reservas, como se sempre houvesse um espaço esperando por ele. Eles adoravam suas visitas e contavam histórias animadas sobre as aventuras que tinham juntos. Mas para mim, cada sorriso e cada risada compartilhados entre eles eram um lembrete do passado que eu ainda estava aprendendo a confrontar. Enquanto Eduardo parecia cada vez mais integrado em nossa rotina, eu continuava a me questionar sobre suas intenções. Ele estava realmente arrependido? Ou tudo isso era apenas um reflexo de sua culpa? Por mais que ele mostrasse dedicação e sinceridade, era difícil ignorar a dor que ele havia causado anos atrás. Uma manhã de sábado, Eduardo apareceu mais cedo do que o habitual, trazendo café e croissants. Ele parecia relaxado, mas havia algo nos olhos dele que me deixou desconfiada.
Depois de tomar café com as crianças e ouvi-las animadamente explicarem seus planos de construir um castelo de travesseiros, Eduardo pediu para conversar comigo em particular. Podemos falar por um minuto, Clara? Ele perguntou, seu tom sério. Assenti, seguindo-o até a varanda. O sol brilhava suavemente, aquecendo o ambiente, mas o frio no meu estômago era inegável. O que houve? Perguntei, cruzando os braços, tentando manter a compostura. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. Clara, eu tenho pensado muito sobre tudo isso. Sobre nós, sobre os gêmeos, sobre o que aconteceu no passado. E eu quero esclarecer algo. Esclarecer, repeti, levantando uma sobrancelha. Eduardo, se isso é sobre o passado, já discutimos isso várias vezes. Eu sei, ele disse rapidamente, levantando as mãos em um gesto de rendição. Mas tem algo que eu preciso tirar do meu peito. Algo que não te contei antes. Minha mente começou a girar, tentando antecipar o que ele diria. Diga logo, Eduardo. Quando nos divorciamos, ele começou, sua voz baixa, não foi apenas por causa do diagnóstico. Foi por causa da pressão da minha família. Eles insistiram que eu precisava de um herdeiro, e quando você não podia dar isso, e eu cedi à pressão. Eu fiquei em silêncio, sentindo o peso de suas palavras. Sabia que a família dele tinha um papel significativo em nossas vidas, mas ouvir isso diretamente de Eduardo foi como reviver toda a dor novamente. Eu estava errado, Clara, ele continuou, sua voz cheia de arrependimento. Eu deveria ter ficado do seu lado, deveria ter lutado por nós. Mas fui covarde. Escolhi o caminho mais fácil, e, ao fazer isso, perdi você. Perdi tudo. E agora? Perguntei, minha voz fria. O que sua família pensa sobre você estar aqui, tentando se reconectar com a mulher que descartou? Ele hesitou, mas sua expressão ficou determinada. Eles não têm mais poder sobre mim. Passei anos tentando corresponder às expectativas deles, mas tudo o que consegui foi me sentir vazio. Agora, quero fazer as coisas do meu jeito. E espera que eu apenas aceite isso? Perguntei, minha voz começando a subir. Você acha que algumas palavras de arrependimento vão apagar o que aconteceu? Não, ele respondeu imediatamente, seus olhos fixos nos meus. Não espero que você me perdoe de imediato, Clara. Mas espero que me dê uma chance de provar que mudei. Enquanto processava suas palavras, Lucas e Lara vieram correndo até nós, interrompendo o momento tenso. Mamãe, papai, venham ver nosso castelo. Lucas gritou, sua voz cheia de entusiasmo. Eu respirei fundo, afastando meus pensamentos confusos e me forçando a sorrir para as crianças. Estamos indo, querido, respondi, seguindo-os de volta para dentro da casa. O castelo de travesseiros que eles haviam construído era impressionante. Eduardo riu, elogiando a criatividade deles e até mesmo se oferecendo para melhorar a estrutura. Vê-lo tão envolvido com os gêmeos trouxe um calor inesperado ao meu coração, mas também me deixou ainda mais confusa. Enquanto as crianças brincavam, Eduardo se aproximou de mim novamente. Clara, eu sei que minhas palavras não são suficientes. Mas quero te mostrar que estou aqui, que estou comprometido. E quero fazer isso não apenas por Lucas e Lara, mas também por você. Por mim? Perguntei, incrédula. Eduardo, você teve sua chance e a desperdiçou. Não é tão simples assim. Eu sei, ele disse, sua voz cheia de emoção. Mas, por favor, me deixe tentar. Não quero mais viver com arrependimentos. As semanas seguintes foram um teste de paciência e confiança. Eduardo continuou a ser uma presença constante na vida das crianças, e eu não podia negar que ele estava se esforçando. Ele começou a planejar atividades familiares, insistindo para que eu participasse. Relutante no início, acabei cedendo, e, para minha surpresa, comecei a aproveitar esses momentos. Em uma dessas ocasiões, levamos os gêmeos para uma viagem ao campo. Eduardo dirigiu enquanto Lucas e Lara cantavam no banco de trás, suas vozes misturando-se em uma harmonia caótica, mas encantadora.
Durante o passeio, Eduardo e eu começamos a conversar sobre coisas triviais, como fazíamos nos primeiros anos de casamento. Por um momento, quase esqueci todo o peso do passado. Quando chegamos ao destino, um campo amplo e verdejante, passamos o dia brincando, fazendo piqueniques e voando pipas. Lucas e Lara estavam radiantes, e, pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de felicidade genuína. No final do dia, enquanto observávamos o pôr do sol, Eduardo se aproximou de mim. Clara, ele começou, sua voz suave, eu nunca quis estragar tudo entre nós. Mas agora vejo o quanto você significa para mim, e faria qualquer coisa para ter uma segunda chance. Olhei para ele, sentindo as lágrimas se formarem nos meus olhos. Eduardo, eu não sei se consigo esquecer tudo o que aconteceu. Mas talvez, e apenas talvez, possamos começar de novo, devagar. Seu sorriso foi tímido, mas cheio de esperança. Isso é tudo o que eu peço. Enquanto os gêmeos corriam pelo campo, suas risadas enchendo o ar, percebi que estava diante de um momento de decisão. Eduardo estava se esforçando para reconquistar minha confiança, e talvez fosse hora de permitir que o passado ficasse no passado, para que pudéssemos construir algo novo, juntos. Os meses que se seguiram à nossa conversa no campo foram uma mistura de reconstrução e descoberta. Eduardo continuava a ser uma presença constante, não apenas na vida de Lucas e Lara, mas na minha também. Por mais que eu resistisse, sua paciência e consistência começaram a quebrar as barreiras que eu havia erguido ao longo dos anos. Cada gesto, cada palavra e cada sorriso sincero pareciam um lembrete de que talvez ele realmente tivesse mudado. A transformação mais evidente, porém, estava em como os gêmeos viam Eduardo. Eles começaram a chamá-lo de "o papai" com naturalidade, sem hesitação ou desconforto. Ver a conexão deles se aprofundar era, ao mesmo tempo, emocionante e assustador. Eu temia que Eduardo, apesar de seus esforços, pudesse recuar novamente, deixando todos nós desamparados. Mas ele não o fez. Pelo contrário, continuou a mostrar que estava comprometido, de todas as formas possíveis. Uma noite, depois que as crianças estavam na cama, Eduardo apareceu em minha porta com uma expressão séria, mas tranquila. "Podemos conversar?" ele perguntou, sua voz baixa, quase hesitante. Assenti, sentando-me no sofá enquanto ele ocupava o espaço ao meu lado. Havia uma intensidade em seus olhos que me fez prender a respiração. "Clara", ele começou, "sei que o passado deixou muitas marcas, e nunca vou poder apagar a dor que causei. Mas quero construir algo novo com você. Algo real." Eu olhei para ele, surpresa com a profundidade de suas palavras. "Eduardo, e não sei o que dizer." "Diga que me dará uma chance", ele disse, segurando minha mão. "Não estou pedindo que esqueça tudo o que aconteceu, mas que olhe para o futuro. Não só pelos gêmeos, mas por nós." As palavras dele ecoaram em minha mente, trazendo à tona todas as memórias, boas e ruins. Eduardo estava se mostrando vulnerável de uma maneira que eu nunca havia visto antes, e era impossível ignorar o esforço que ele estava fazendo. "Eu não posso prometer nada, Eduardo", respondi finalmente. "Mas estou disposta a tentar." O sorriso que se espalhou pelo rosto dele era cheio de esperança, e, pela primeira vez, senti que talvez estivéssemos no caminho certo. As semanas seguintes foram preenchidas com momentos de renovação. Eduardo e eu começamos a passar mais tempo juntos, explorando a possibilidade de reconstruir nosso relacionamento. Ele me levou a lugares que costumávamos frequentar quando éramos casados, como se quisesse lembrar-me de quem éramos antes de tudo desmoronar. Mas também fez questão de criar novas memórias, levando-me a lugares que nunca visitamos, onde pudéssemos começar do zero. Uma noite, ele me levou a um restaurante aconchegante no centro da cidade. A mesa estava decorada com velas, e a atmosfera era íntima e tranquila. Enquanto compartilhávamos uma refeição, Eduardo começou a falar sobre seus planos para o futuro. "Quero estar aqui para você e para as crianças, Clara", ele disse, segurando minha mão sobre a mesa. "Quero construir uma vida juntos, como uma família. Mas só faremos isso se você estiver pronta." Eu sorri, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. "Ainda estou tentando entender tudo isso, Eduardo."
Mas posso dizer que estou mais aberta a essa ideia do que pensei que estaria. Ele assentiu, respeitando meu ritmo, algo que antes teria sido difícil para ele. Era uma prova de que ele realmente estava mudado. O grande momento veio em um dia ensolarado, quando Eduardo organizou um piquenique no parque onde nos reencontramos pela primeira vez. Lucas e Lara estavam radiantes, correndo de um lado para o outro enquanto Eduardo arrumava a comida. Eu me sentei em uma manta próxima, observando a cena com um sorriso. Depois de comer, Eduardo pediu a atenção de todos. Tenho algo importante para dizer, ele começou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Ele se ajoelhou diante de mim, pegando minha mão. Clara, sei que nosso caminho até aqui foi tudo menos fácil. Fiz muitos erros, e não espero que você esqueça isso. Mas o que quero é passar o resto da minha vida mostrando o quanto você e as crianças significam para mim. Você me daria a honra de ser minha esposa novamente? As palavras dele me pegaram de surpresa, e por um momento, fiquei sem reação. Os olhos de Lucas e Lara brilhavam de entusiasmo, e Eduardo esperava pacientemente, com um sorriso tímido. Sim, eu disse finalmente, sentindo lágrimas de alegria escorrerem pelo meu rosto. Sim, Eduardo. Os gêmeos comemoraram, pulando ao nosso redor enquanto Eduardo me abraçava, segurando-me como se nunca quisesse me soltar. Era um momento que eu nunca imaginei possível, mas ali estava ele, real e cheio de esperança. O casamento foi um evento simples, mas cheio de significado. Realizado no mesmo parque onde começamos a reconstruir nossa família, foi cercado apenas pelas pessoas mais próximas. Lucas e Lara estavam radiantes como pequenos pajens, e Eduardo parecia mais feliz do que eu jamais o vira. Enquanto trocávamos votos, senti que o peso do passado finalmente começava a desaparecer. Não era perfeito, e as cicatrizes ainda estavam lá. Mas, pela primeira vez em anos, havia um senso de completude que eu nunca havia experimentado. Enquanto Eduardo segurava a minha mão, olhando nos meus olhos com uma mistura de amor e determinação, soube que estávamos finalmente onde precisávamos estar. Não era apenas um novo capítulo, era o começo de uma nova história, cheia de promessas e possibilidades. E, ao olhar para Lucas e Lara, sorrindo para nós com seus rostos iluminados de felicidade, soube que estávamos exatamente onde deveríamos estar juntos, como uma família.